Fala, meus amigos, tudo bem? Gente, fazendo mais uma vez mais um vídeo aqui pro canal, né? Mais uma vez, esse aqui nunca é um projeto para fazer vídeos, mas eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Hoje é dia 09/06 de 2025. Talvez, se você não conhece a data, é porque é meu aniversário hoje. Hoje é dia 09/06 e eu faço 19 anos. E aí hoje eu tava no colégio e uma amiga, né, a Letícia, ela me fez uma pergunta que eu não soube responder de primeira. Ela contou uma situação dela e ela falou assim: "Mas Gabriel, desses seus 19 anos que você viveu, me diz uma coisa que você conseguiu aprender que acha que você gostaria de levar, né?" E aí é legal perceber os vídeos, né, que o meu cabelo, como ele vai mudando, né? Enfim, se você pudesse trazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, enfim, o que você falaria? E aí eu falei, eu não faço ideia. E é claro, não tem problema porque eu tava numa conversa banal, mas eu pensei nisso durante o dia, porque eu já pensava em fazer algum vídeo pra cá, mas eu pensei nisso e aí eu decidi condensar e trazer em um vídeo mesmo, porque eu quero que esse vídeo fique em um tom de conselho para eu mandar para alguns amigos, porque eu sei que tem alguns amigos que gostam desse tipo de vídeo também, e para eu ter alguma coisa para mim mesmo, para no futuro eu ver e tal. Enfim, esse é o propósito desse canal, né? Tipo assim, no futuro eu ver como é que foram as minhas coisas, né? Mas eu gosto de mandar aí esses vídeos para alguns amigos porque eu acho que pode acrescentar na vida deles, né? Beleza, então vamos lá. Eu anotei, acho que foi 5 ou 6 conselhos que eu vivo na minha vida e que fazem a total diferença, tá? Bom, o primeiro conselho que de fato, tipo assim, em alguns eu vou demorar muito, em outros eu vou ser bem rapidinho, tá? Bom, o primeiro conselho o significado da palavra Gabriel é força de Deus, né? E aí eu tenho isso para minha vida, é que eu sou uma pessoa que o Senhor pode contar, né? E cara, eu já falei isso tantas vezes que eu fico cansado de falar isso. Mas, inclusive, um grande amigo meu, John, ele me falou sobre essa frase hoje, né? Eu tenho uma grande oração, que é uma oração que a nossa igreja faz assim, que é: se o Senhor for fazer alguma coisa, não se esqueça de nós, né? Então, eu tenho levado isso muito pra minha vida, sabe? Se o Senhor for fazer alguma coisa, que não se esqueça de mim. Se o Senhor for fazer alguma coisa, ele tem o meu sim, né? Então, eu acho que esse é um grande conselho, sabe? Diga sim para as coisas do Senhor, diga sim para o servir, diga sim para arrumar cadeira, diga sim para servir na produção, diga sim para servir na mídia, diga sim para servir no PG, diga sim, sabe? Diga sim para se apaixonar pro Senhor. E tipo assim, esse vídeo eu não quero ficar como se fosse algo tipo assim, nossa, o cara sabe de tudo, mas não, eu vou falar coisas aqui que eu quero mesmo aplicar pra minha vida, né? Então, eu acho que essa coisa da gente dizer sim para as coisas do Senhor nos elevam a um patamar gigantesco, sabe? Porque o Senhor vai nos dando responsabilidades que a gente nem imaginava que a gente ia pegar, né? Digo isso por mim mesmo, né? Eu fui líder de PG, eu liderei várias pessoas e, tipo assim, aquilo ali foi algo extraordinário pra mim, sabe? Foi uma, tipo assim, uma grande experiência na minha vida. Foi porque eu disse esse sim pro Senhor. E, tipo assim, isso foi porque eu disse sim, né? E tem várias pessoas que disseram o mesmo sim pro Senhor e viveram coisas lindas, né? Então, eu quero ser a pessoa que diz sim pro Senhor. Eu quero ser a pessoa que ajuda os missionários. Eu quero ser a pessoa que é um missionário. Eu quero ser uma pessoa que ajuda no culto. Eu quero estar perto. Pronto. Essa frase que eu acabei de bolar é muito boa. Eu quero estar perto de onde a presença tá. Então, tipo assim, levem essa frase pra vida de vocês. Eu quero estar perto de onde o Senhor tá. Eu quero estar perto da presença dele. E aí, onde o Senhor for, que ele não se esqueça de mim, que eu possa viver perto da presença. E eu acho que é exatamente isso.
É, eu gosto do Theo Hayashi, mas tem algumas coisas que ele fala e é meio besteira. Mas ele falou isso um dia. É tipo assim, às vezes vários pastores. Ele dá um conceito lá, né, sobre unção. Que existem dois tipos de unção, né? Você pode pegar a unção jejuando, você pode pegar a unção lendo a Bíblia, né? E existem esse método. Ou você pode estar perto de quem tem unção, né? E o Theo, ele fala que nos Estados Unidos, ele, tipo assim, o Theo Hayashi hoje ele é grande, muito grande no Brasil, né? Se você for falar, tipo assim, de pastores de jovens, o Theo Hayashi é maior, com certeza. Não falo que é o melhor, também. eu não tenho outro nome pra apontar também, mas peraí. Eu acho que o melhor não, tá? Eu acho que ainda tem outros nomes, mas enfim. E aí ele fala que. E o Theo Hayashi, tipo assim, que é muito grande no Brasil, lá nos Estados Unidos, quando ele encontra os discipuladores dele, os pastores dele, ele serve água pros caras, porque ele quer estar perto de alguém que tem conhecimento, ele quer estar perto de alguém que conhece mais o Senhor, para ele poder conhecer outra face do Senhor, né? A Tamires Garcia, ela tem uma frase que ela falou que existe um lugar de comunhão com o Senhor que a gente só pode atingir em família, né? Então, eu acho que isso é viver em comunhão, que é um dos conselhos que eu vou dar depois, tipo assim, te alavanca pra um nível de intimidade com o Senhor muito grande, né? E aí eu vou falar um negócio do Theo que ele fala, né, sobre isso, das bênçãos, da do voluntariado, que eu acho que é legal, né? O Theo Hayashi, ele tem um conceito que se chama roubar bênçãos, né? Mas não é roubar bênçãos. Eu que criei esse conceito a partir de uns vídeos que eu vi dele, que é o seguinte: tem muita coisa que você vive. Ele diz que ele tem essa sensação, né? Tem muita coisa que ele vive que não era pra ele estar vivendo, mas aquilo ali era um chamado de outra pessoa e a pessoa não quis seguir com o chamado e ele pegou esse chamado, assim, né? O Senhor entregou pra ele fazer. E aí, cara, você pode ver isso, né? Várias vezes. Eu já conversei isso com vários amigos, né? Mas isso é muito real. Quando você não se voluntaria, tipo assim, o Senhor tá te chamando para aquilo ali, você tá com vontade de fazer algo, e você não se voluntaria, não importa, irmão. O Senhor não precisa de você. O Senhor chamou outra pessoa, sabe? E aquela pessoa roubou a sua bênção. Tipo assim, um lugar que era seu, sabe? O Senhor tava te chamando para aquilo ali, você não quis, e aí uma pessoa roubou a sua bênção, sabe? Então, eu vejo que isso é muito real, sabe? Esse negócio de roubar bênção não é muito bonito de se falar, né? Mas eu vejo que isso é muito real mesmo, tá? Então, tipo assim, pessoas que não disseram o sim delas pro Senhor, pessoas que preferiam viver uma vida, tipo assim, normal, pô, eu quero viver minha vida de empresário aqui e tal. Às vezes tinham um grande chamado, e aí, por elas não terem escolhido viver esse grande chamado, o Senhor deu aquilo ali para outras pessoas, né? Então, tipo assim, deem o sim de vocês pro Senhor. Deem o sim de vocês pro Senhor, que Ele vai levar vocês para um canto muito louco, sabe? Muito louco. Eu falo isso porque eu tenho provado de alguns sims que eu tô dando pro Senhor que tem me levado para um lugar muito legal, sabe? Esse ano, assim, esses conselhos são muito do que eu tenho vivido de uns 3 anos pra cá, 4 anos pra cá, né? Então, eu tenho experimentado do Senhor, tipo, coisas muito legais, sabe? E é muito louco ver isso. A gente que é jovem, a Bíblia, ela fala que as pessoas mais novas realmente eram as que eram mais usadas, né? Os apóstolos, por exemplo, eles tinham 15 anos, cara, 16 anos. Então, essa realmente é a nossa idade pra gente se dedicar às coisas do Senhor, sabe? Então, esse é um grande conselho. Deem sim para as coisas do Senhor. Os solteiros são as pessoas que se dedicam para as coisas do Senhor, sabe? Eu não quero chegar na minha velha idade e falar, caraca, eu podia ter dado mais coisa, né? Eu podia ter sido um missionário, eu podia ter discipulado mais alguém e tal. Não, eu quero tentar fazer tudo ao máximo agora, porque eu sei que daqui a um tempo eu não vou ter mais isso, né? Então eu acho que isso é um grande conselho e é algo que eu realmente conto. O que o senhor for fazer em Fortaleza, o que ele for fazer no Brasil, não se esqueça de mim, sabe?
E aí entra no que é muito meu, né? O Diegão, um dia, ele deu uns cartões pra gente com o significado dos nossos nomes. E eu sempre pensei que meu nome era mensageiro de Deus, né? Eu usava até isso profeticamente. Mas nesse cartão tinha escrito Força de Deus. E aí eu levei isso como um significado pra mim, sabe? Eu vou ser a força de Deus, eu vou ser a mão do Senhor, né? E tem uma música, eu nem sei qual é, mas é tipo assim: eu quero ser as suas mãos e os seus pés aqui na terra, né? E é realmente isso, cara. Sejam as mãos e os pés do Senhor aqui na terra, né? Tem uma música do Rodolfo Abrantes, deixa eu até pesquisar aqui. Não pode faltar, né? A letra direitinho pra eu não errar, tá? É, Temos tempo, a música, muito boa, viu? É... Dá um. Eu vou pausar aqui pra não tomar muito tempo. Bom, eu achei aqui e eu acredito que a música a gente sempre consegue interpretar de várias maneiras diferentes e só o Rodolfo consegue dar um ponto assim no que ele realmente queria dizer. Mas eu, escutando essa música, eu pensei nisso, né? E aí ele fala o verso: Aonde está a arca que eu te mandei construir? Aonde está a arca? Eu te dei tempo, eu te dei tempo. E aí ele fala: Aonde está a arca que eu te mandei construir? Aonde está a arca? Eu te dei tempo. E aí eu escutando isso, eu pensei, cara, realmente isso faz sentido. O Senhor dá tempo pra gente cumprir as nossas missões, cumprir os nossos propósitos, sabe? E às vezes a gente não cumpre com eles. Então tem pessoas que roubam as nossas bênçãos, sabe? Então fica ligado nisso porque você pode estar perdendo sua bênção, né? Bom, segundo conselho, agora esse é o que mais demora, tá? Mas agora vai ser uma bola de neve, vai ser muito mais rápido. Não seja a merda de um lobo solitário, tá? Esse eu fui bem enfático nisso. Não seja a merda de um lobo solitário. E isso é muito pegado pra mim. Pra mim, isso foi muito difícil, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que foi muito um lobo solitário, tipo, não ligava muito pra. Eu posso aprender as coisas sozinho e tal. Mas não, cara, a vida do Senhor, a vida no Senhor, ela tem que ser uma vida em comunhão. A Tamires Garcia, ela tem uma música que é muito boa que se chama Tua Mesa Cura. Que música, poxa, que música absurda. E ela fala exatamente isso, cara. Existe um nível de profundidade que a gente só consegue acessar em família. Então, existem várias coisas. Pronto. A vida em comunidade, ela te alavanca no Senhor um absurdo, assim. É bíblico isso, né? A gente tem que viver em comunidade. E ela alavanca você a um nível que, tipo assim, não tem como, né? Foi mal. Foi o mouse aqui. Mas, tipo assim, poxa, confessar os seus pecados, estar em comunhão, crescer em comunhão, o que que o Senhor tá te falando, o que que o Senhor te falou essa semana. É tipo assim, e é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui, né? Eu tô te contando o que que o Senhor tá me falando. Então, ter esse feedback, poxa, receber do que a outra pessoa tá falando é algo essencial. Então, não seja merda de um lobo solitário, tá? Tem um líder, tem um discipulador, tem alguém para você contar nos seus momentos ruins, porque nem todos os momentos vão ser momentos bons, tá? E crie essa cultura. Eu confesso que a primeira vez que eu fui confessar algum pecado foi pro Diegão, né? E eu amo o Diegão. Cara, eu amo o Diegão. Eu não sei o que eu vou fazer com esse vídeo ainda, mas se o Diegão ver esse vídeo, Diegão, amo muito você. Você tem um espaço grandíssimo no meu coração, sabe? E cara, foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E é engraçado isso. E eu vou falar isso em alguns conselhos. Eu vou ser bem rápido aqui, tá? Porque já tá com 15 minutos. Mas é engraçado isso, cara. Por que a gente tem tanta vergonha de confessar os nossos pecados se é algo que todo mundo faz? Perdão aqui o palavreado, tá? Mas tipo, todo mundo faz cocô todo dia. É tipo pecado. Tipo, é claro que eu não saio perguntando pros meus amigos: Ei, tu fez cocô hoje? Mas não é algo tão normal. Tipo, ei, tu falou com a fulana. Ei, tu é amigo da Beltrana? Pronto, é a mesma coisa de: Ei, eu pequei. Todo mundo faz isso. Mas por que que a gente tem essa parada com confessar os pecados, né? Por quê? Eu acho que é porque a gente tem um ego e a gente não quer submergir ele. E a primeira vez que eu fui confessar um pecado foi muito difícil, muito difícil, muito.
muito difícil, tá? Não é fácil. Pra mim não foi fácil. Mas, cara, é libertador. É libertador. É libertador. É difícil, mas é muito libertador, sabe? E aí eu te encorajo, cara. Se é algo tão normal, por que a gente não confessa? Tá? Então, criar essa cultura de confessar os pecados, poxa, te alavanca para um nível no Senhor muito gigante. Tá? Muito, 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 muito. Então, é o que a Tamires Garcia falou. Tem algo que a gente só pode acessar em família. Então, eu acredito muito nisso. Sabe? Muito nisso. E eu quero ler um trecho desse livro. Muito bom, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Não, calma aí, que fui otário agora. Oração dos Caçadores de Deus, do Tom Tane. Esse livro, ele é a continuação dos Caçadores de Deus, tá? Mas eu não li os Caçadores ainda. Mas ele é muito bom, tá? E aí eu quero ler uma frase que ele fala aqui. Os verdadeiros discípulos de Jesus raramente carecem de um estímulo para se arrepender. Sabe, tipo assim, quem quiser eu posso emprestar esse livro, alguns amigos aí, né? Eu posso emprestar esse livro, eu não li ele, eu só li esse capítulo de arrependimento. E tipo assim, é isso, mano. A gente que é verdadeiro discípulo de Jesus não pode ter vergonha de se arrepender. Eu vi uma frase um dia que era: Jesus, se você trata assim os seus melhores amigos, não é de se perceber que você tenha tão poucos. E eu acredito fielmente nisso. Tipo assim, o Senhor tem poucos amigos, porque é difícil ser amigo do Senhor. É difícil confessar os seus pecados. É difícil você, tipo assim, falar para os outros sua dificuldade. É difícil se expor. Mas existe um preço a ser pagado para ser amigo do Senhor, sabe? Então, eu te encorajo hoje, né? A ser amigo do Senhor, sabe? Por mais difícil que seja, é muito difícil. Eu genuinamente, eu não tenho o que falar. É muito difícil. Poxa, eu esses dias mandei uma mensagem pro Natan, pedindo perdão por uma coisa que aconteceu há 8 anos atrás. Sei lá quantos anos atrás aconteceu. E aí, tipo assim, eu demorei 1 hora pra mandar um áudio de 2 minutos, entendeu? E foi muito difícil pedir perdão. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas foi libertador, cara. E é isso que o Senhor manda pra gente, sabe? É tipo assim, se você tá brigado com algum irmão seu, não importa. Larga sua oferta e vai se resolver com seu irmão. E isso é bíblico, né? Em Mateus alguma pedrada lá. Então, tipo assim, resolve as coisas com seus irmãos, sabe? Tipo assim, confesse seus pecados. E tipo, e essa parada de confessar os seus pecados é muito louco porque em nenhum momento, tipo assim, eu já perdoei muito o Diegão, mas em nenhum momento ele falou, ele se emburrou, ou ele. Eu tô gravando um vídeo. Aparece pro vídeo logo já que você interrompeu. E aí, galera? Enfim, relaxa, não avisei. Agora vai assim mesmo, né? Agora tá grande por isso. Então, caraca, tomara que não pegue mal pra ele, né? Que ele capeta tava sem camisa. Mas enfim. Esqueci. E no momento o Diegão reclamou. Porque pelo jeito que eu falei, ou por eu falar com ele mais de uma vez, sabe? Ele sempre foi muito amoroso. E é isso, cara. Tipo assim, se você tem medo do que as pessoas pensam de você, não, relaxa. Um verdadeiro líder vai te abraçar e vai estar tudo bem, sabe? E muito pelo contrário. Todas as vezes que eu pensei que o Diegão ia ficar chateado porque eu tava falando com ele mais uma vez, não, ele fez exatamente o contrário. Ele me abraçou em extremo amor e foi exatamente isso que eu senti. Tipo assim, eu fiquei tipo, caraca, existe um amor, existe um lugar. O amor do Senhor ele se manifesta em família. É exatamente isso. A Tamires Garcia fala isso na música dela, né? Mas, enfim, eu vou contar os outros bem rapidinho, tá? Discipule alguém. Cara, essa é uma das coisas mais legais que tem. Eu não discipulo alguém oficial, real. Eu cuido de algumas pessoas. Mas colher o resultado delas é lindo, sabe? Lindo demais. Eu falei que eu era líder de PG. E recentemente eu saí da liderança para focar nos meus estudos. E eu vi o PG se multiplicando
né? E eu vou falar o nome aqui porque eu não ligo. Porque isso é histórico pra mim, cara. Isso é histórico. Eu vi Zé, Camila e Duda tendo o próprio PG, seguindo o PG Moriá, né? É claro que tem o Caio e o Rafa também. A Belinha, ela cuidou de mim, né? Então não conta. Mas enfim, eu tô muito feliz por eles também. Mas eu vi as pessoas que eu cuidei cuidando de alguém, sabe? E isso é incrível, mano. Esse poder do discipulado é bizarro. Bizarro, 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 bizarro. Então, se eu tenho algum conselho, é discipule alguém. Muito bom, muito bom, muito bom. Manter a chama do Senhor acesa, tá? Esse conselho acho que é tipo bem o terceiro ou quarto. Não, é o quarto, né? Que discipule alguém é o terceiro. E agora manter a chama do Senhor acesa, né? É o quarto. Manter a chama do Senhor acesa tem uma música que sempre toca na igreja, que ela fala, nos tornamos responsáveis, a chama não vai acabar. E tipo assim, eu meio que oro muito, eu tenho algumas orações, algumas frases que eu falo num momento de oração, né? E eu sempre falo isso, Senhor, se for depender de mim. E eu tenho muito medo, assim, de falar isso, sabe? Porque me traz uma responsabilidade. Mas eu sempre falo, Senhor, se depender de mim, eu quero que a chama continue acesa. Se depender de mim, sou eu quem vou colocar o óleo. Se depender de mim, sou eu que vou colocar lenha, sabe? Então, é tipo assim, manter a chama do Senhor acesa. Ore isso, tá? Eu convido a vocês a orarem algumas coisas que eu já falei aqui. A oração da CN, manter a chama do Senhor acesa. São coisas, tipo, muito traz uma responsabilidade pra você, mas eu acho que exige, tipo, depois de um certo tempo, a caminhada com o Senhor exige algumas responsabilidades, sabe? Esse aqui é algo muito genérico, mas é muito bom. De maneira alguma, apresse o seu processo com o Senhor, tá? Não tenta ajudar Jesus. Ele é de boa com isso, tá? Abraão já tentou apressar o processo com Agar, né? E não deu certo. Então, vocês podem ver que os caras estão brigados até hoje, né? Mas, tipo assim, não tentem apressar, sabe? Distingua as suas estações, sabe? É um pouquinho complicado escutar a voz do Senhor, ter esse senso, mas se você tem alguma dúvida de alguma coisa, fala com o seu líder. Tipo, de verdade. Se você tem alguma coisa pra tirar desse vídeo, assim, fala com o seu líder, sirva, essas coisas, assim. Então, eu cito de novo a música do Rodolfo. Nós temos tempo pra fazer as coisas, sabe? Então, tudo tem o seu tempo, relaxa, tá? Vai ter alguns processos demorados, e, enfim. Mas não tenta apressar os processos do Senhor, descansa nele. Eu acho que esse negócio de ansiedade só traz mais. Deixa a gente mais nervoso, sabe? Aqui eu vou contar um testemunho rapidinho. Que eu tô no meu segundo ano de cursinho, tô tentando fazer o vestibular de novo. E é muito difícil isso, sabe? Eu tô vendo muitos amigos meus já na faculdade e tal. E aí, cara, tipo, por mais difícil que isso seja pra mim, eu não quero apressar o Senhor, sabe? E aí eu sempre me achei meio burrinho, tipo, eu nunca ia passar e tal. E aí tem um testemunho do acampamento. Peraí, que eu vou pausar pra achar. Sim, sim, tem um testemunho do acampamento que eu tava. Teve a dinâmica das pedras, eu não vou contextualizar, tá? Teve uma dinâmica das pedras que a gente tinha que escrever em uma pedra uma mentira sobre a gente. E aí, no outro dia, a gente jogava aquela pedra fora e ia pegar uma nova pedra. E essa nova pedra ia dizer alguma coisa sobre a pedra antiga que a gente pegou. E aí, o que que o Gabriel escreveu? Ele escreveu, você não vai passar. Eu escrevi alguma coisa tipo assim, você não vai passar, ou você não é digno de passar, ou você não merece. Eu acho que era, você não merece passar. E aí, na dinâmica das pedras do outro dia, eu peguei o quê? Eu acho que não vai dar pra ler porque tá invertido, né? Mas, sim, eu peguei digno, né? E aí, tipo assim, eu rapidamente, plim, né? Eu percebi que o Senhor tava falando comigo. E eu, tipo, eu sou digno de passar. Vou colher dos meus esforços. Então, tipo assim, algum momento eu vou colher. Eu não quero apressar o Senhor, mas eu vou colher, sabe? E essa pedra pra mim, ela significou, tipo, calma, vai dar certo, só relaxa, sabe? Só relaxa.
você vai colher disso. Então, meus lindos, é isso. Acho que foram 6 conselhos, né? Mas vou repetir eles aqui. Seja uma pessoa que o Senhor pode contar, não seja um lobo solitário, discipule alguém, mantenha a chama do Senhor acesa. Peraí, tem 4. E de maneira nenhuma apresse um processo do Senhor. Eu acho que esses 5 conselhos ficaram bem legais, tá? Eu demorei muito do primeiro, falei muito do segundo também, mas são coisas que o Senhor tem falado comigo. Eu acho que pode falar com vocês também. E é isso, a gente tem que compartilhar as coisas que o Senhor faz. Perdão aí pelo vídeo grande, vai ficar assim mesmo. E é isso. A todos, né? Como um grande professor meu fala, a todos, muitas mobilidade. Tchau. Valeu, pessoal. Estamos juntos.